Estiagem, falta d'água, conta de luz mais cara. A notícia de que vivemos um colapso hídrico pior em 91 anos chama atenção para as responsabilidades do poder público, das empresas e, claro, de todos nós. Tempo muito seco, falta de chuva, estiagem prolongada, desabastecimento de água. É o que mais temos ouvido falar nos últimos dias. Todo ano, nessa época, a mesma situação nas cidades da macro-região. Um exemplo de município em que as torneiras estão secas é Serrana. Os moradores acumulam os afazeres domésticos porque o recurso falha para chegar. Roupa para lavar, cadê a água? Torneira da rua e torneiro reservatório da residência. Ó. Não tem. Torneira da caixa da residência, abrindo. Não tem. Um dos bairros mais atingidos é o Jardim Boa Vista. Na empresa do José Mário, é um problema ficar sem água para os clientes. O que pinga da torneira, ele aproveita para armazenar. A coisa, nos últimos dias, tem complicado bastante. Principalmente nesse bairro onde eu moro, tem faltado bastante água. Inclusive, sábado eu precisei voltar ao século passado e tomar banho de canequinha, porque não tinha 3 dias sem subir água na caixa d'água. Aqui sempre a gente teve dificuldade com a falta d'água, mas era assim, à tarde, aí depois, à noitinha, já chegava. Mas agora sim, está faltando água, não está tendo período para faltar. De repente você vai abrir a torneira, não tem água. Em Altinópolis, a prefeitura começou a multar quem for flagrado desperdiçando água. O valor da pena é de R$ 189 e dobra em caso de reincidência. Entre as restrições estão lavar veículos e calçadas. Este professor doutor em climatologia explica que estamos vivendo um colapso de gestão hídrica. Nós vivemos uma questão de déficit hídrico há um bom tempo já na região de Ribeirão Preto. Isso claramente é uma falta de gestão. Então, essa gestão ela deve ser exercida, deve ter uma corresponsabilidade de um tripé, seja ele do poder público, das empresas privadas e da sociedade civil organizada. Então, no contexto acadêmico, é criterioso a gente chamar de colapso de gestão hídrica e não uma crise hídrica como comumente a gente observa. O especialista destaca o cenário de Ribeirão com um sistema hidráulico defasado. Nós temos uma estrutura hidráulica muito ultrapassada, né? Por mais que houvessem os investimentos do DAERP, nós precisamos sempre melhorar essa infraestrutura. Então, há informações do governo estadual que nós perdemos 50% do transporte da água tratada até chegar nas nossas torneiras. O Ministério Público tem alertado os municípios há muito tempo. Segundo a promotora do GAEMA, Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, esse cenário de mudanças climáticas é previsível e precisa de planejamento. É necessário que haja investimentos, obras de engenharia e é fundamental que o Estado, falando do Estado de São Paulo, disponibilize recursos para isso. Porque senão essa conta não fica inteligente. O que é gasto com questões emergenciais, como o enfrentamento da crise hídrica, muitas vezes fica muito superior a um investimento racional e organizado nessas questões. Essa situação da água impacta na conta de energia, tanto é que está mais cara, com nova bandeira chamada escassez hídrica e taxa extra reajustada. Isso se deve à maior crise hídrica já registrada em 91 anos, a pior de todas. Falta de chuvas e redução dos reservatórios das hidrelétricas. Apesar de todas as novas energias renováveis, o Brasil ainda é dependente, em sua maioria, da geração de hidrelétricas, que dependem da água armazenada nos reservatórios para gerar eletricidade. E nos últimos anos não está conseguindo encher. A gente vem diminuindo ano a ano um pouquinho de cada vez e chegamos nessa situação extrema de ser uma das piores secas aí dos últimos 90 anos, o que acaba impactando na parte elétrica. O engenheiro eletricista orienta pequenas mudanças de hábitos que podem fazer a diferença no dia a dia e reduzir a conta de energia. Um exemplo é o chuveiro. Com o fim dos dias frios, mudar a chavinha para o verão. Só de tirar do inverno, a economia chega a 30%. Geladeira também, evitar ficar abrindo e fechando, porque toda vez que sai o ar frio e entra o quente, o consumo aumenta. O mesmo para a máquina de lavar roupa.
não usar todos os dias. E quanto à iluminação, manter lâmpadas LEDs, que são mais econômicas, e acendê-las somente nos ambientes necessários. Essa mudança de hábito dá para economizar cerca de quantos % na conta de energia? Olha, principalmente a questão do chuveiro, de virar a chave e trabalhar no tempo dos banhos, ele é um dos que mais impacta na casa da gente. Depois eu diria que é a parte da geladeira e de ar-condicionado também, que hoje em dia é muito comum. Então, evitar o uso ou só usar nos dias que realmente está, assim como a gente diz, insuportável o ar. Ou o chuveiro, diminuir o tempo e a questão de deixar ele só no verão, você pode ter base aí de uns 20% a 25% na economia na sua conta. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Serrana não se manifestou até o fechamento desta edição. Já o DAERP disse em nota que prevê orçamento de mais de 150 milhões para executar obras e ações que irão reduzir em 50% as perdas totais de água em Ribeirão Preto. Disse ainda que a autarquia está substituindo 50 quilômetros de redes de águas antigas e construindo 5 novos reservatórios que vão beneficiar as regiões do Jardim Heitor Rigon, Ribeirânia e também Parque São Sebastião. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações para a gente. Gislene? André, com a falta de água e conta de luz mais cara, a estiagem agora dói no bolso de todos nós. Quem fala mais com a gente é o economista José Rita Moreira. José Rita, esse é o momento de entender que a economia sofre impacto de tudo, inclusive do clima. Boa tarde. Boa tarde, G, André. A economia, eu entendo que ela depende de uma série de fatores conjugados em harmonia para provocar o seu sucesso. Quando alguns desses fatores realmente se distanciam, fica complicado. Nesse momento, nessa crise hídrica que nós estamos vivendo aí, talvez a maior dos últimos 90 anos, tá? É alguma coisa que não depende de nenhum poder constituído, mas algumas atitudes poderiam ter sido adotadas para minimizar essa situação. Falando em atitudes, o especialista destacou na matéria que com planejamento correto a gente não estaria sentindo falta de água. Fica o alerta para todos entender a quem e o que cobrar? Eu acho que indiscutivelmente, porque não é essa gestão, são as gestões anteriores também, que ninguém fez nada em função do DAERP, falando especificamente agora do serviço de água na cidade, e em termos também de ficarmos refém das usinas hidrelétricas também, que apesar de em alguns locais ter uma abundância de água, em outros a gente sofre com isso. Então qualquer situação de estiagem acaba provocando esse aí aumento que o consumidor sente no bolso, Gê. José Rita, agora falando para empresários, comerciantes e empreendedores, vale a pena investir em alternativas de economia de energia e água? Gi, olha esse sol maravilhoso de Ribeirão Preto, tá? Então a energia fotovoltaica, isso poderia estar sendo convertido em energia, né? Fala-se daquelas placas solares. Sabe-se também que as fábricas de geradores estão com fila de espera de 6 meses para poder atender os geradores, né? Então está todo mundo numa corrida grande em função disso. De novo, estamos refém do sistema convencional de energia que poderia ser substituído e eu acho que precisaria ter um incentivo um pouco mais do governo, de repente, para que isso aconteça e a gente não fique vivendo essa situação que nós estamos sofrendo agora, gente. Ok, José Rita, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre invasões em áreas públicas dos Campos Elíseos em Ribeirão Preto. Eu volto com você, André. Obrigado, Gislene Lopes. Até daqui a pouco.